Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento claramente quem vos fala, eu sou o irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em mais uma temática aqui do nosso canal. Desta semana, a temática, que já anunciei no Twitter, como eu disse, eu anunciei um pouco tarde essa semana, bota tarde nisso, que eu anunciei o que? De 11 horas da noite de ontem, mas eu anunciei, tá lá no Twitter. E eu anunciei a temática. Você que quiser nos seguir no Twitter, o Twitter da gente está na descrição, tá certo? Da GBD TV Gosta. Mas sem mais enrolações, a temática dessa semana é a estratégia mundial de Satanás, tá certo? E esse estudo ele foi feito por Reinhard Chovers, certo? Então, vamos conferir? Vamos lá. Eu nesse estudo aqui não tem a descrição do autor, tá certo, gente? Do Reinhard Chovers, que é o autor desse estudo, tá certo? Senão eu mostraria para vocês. Nesse caso aqui não tem, mas no momento que tiver uma descrição sobre ele em algum outro estudo que ele fizer, aí eu mostro para vocês, tá certo? Bem, então vamos começar. A estratégia mundial de Satanás. Vamos lá, feito por Reinhard Chovers. Deus entregou à humanidade o domínio sobre a terra e estabeleceu a teocracia como a forma de governo original deste mundo. Gênesis 1, versos 26 a 29. Numa teocracia, o governo divino é administrado por um representante. Deus designou o primeiro homem, Adão, para ser seu representante. Adão recebeu a responsabilidade de administrar o governo de Deus sobre a parte terrena do reino universal de Deus. Pouco tempo depois de ter dado esse poder ao homem, Satanás induziu Adão e Eva a se aliarem a ele em sua revolta contra Deus. Gênesis 3, verso 1 ao 13. Como resultado, a humanidade afastou-se de Deus e a teocracia desapareceu da face da terra. Além disso, com a queda de Adão, Satanás usurpou de Deus o governo do sistema mundial. A partir de então, ele e suas forças malignas passaram a governar o mundo. Conforme veremos a seguir, muitos fatores revelam essa terrível transição. A negação da revelação divina. O diabo tinha autoridade para oferecer o domínio sobre o sistema do mundo a quem ele quisesse, inclusive a Jesus Cristo, pois essa autoridade lhe tinha sido entregue por Adão. Veja em Lucas, capítulo 4, versos 5 e 6. Foi por isso que Jesus chamou Satanás de príncipe, literalmente governador do mundo. Disse João, tem um versículo aqui, João, capítulo 14, verso 30. João disse que o mundo inteiro jaz do maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. E Tiago declara que todo aquele que é amigo do atual sistema mundano é inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Até este ponto da nossa história, o reinado de Satanás sobre o mundo tem ocorrido de forma invisível. Trata-se de um domínio espiritual que incentiva o surgimento de cosmovisões e filosofias contrárias à verdadeira realidade. As Escrituras nos ensinam que, no futuro, Satanás irá tentar converter esse domínio espiritual invisível em um reino político visível e permanente, dominando o mundo inteiro. Para alcançar seu objetivo, Satanás precisa induzir a humanidade a buscar a unificação sob um governo mundial. Ele também tem de condicionar o mundo a aceitar um governante político supremo, que terá poderes únicos e fará grandes declarações a respeito de si mesmo. Utilizando-se da tendência secular e humanista da Renascença,
e de algumas ênfases propagadas pelo iluminismo, o diabo conseguiu minar a fé bíblica de porções importantes do protestantismo e também determinadas crenças do catolicismo romano e da Igreja Ortodoxa. O resultado foi que no século XIX e no início do século XX, no século XIX e no início do século XX, o mundo começou a ouvir que a humanidade nunca havia recebido a revelação divina da verdade. No entanto, o único modo pelo qual a existência de Deus, sua natureza, ideias, modo de agir, ações e relacionamento com o universo, com a Terra e com a humanidade podem ser conhecidos é através da revelação divina da verdade. Por isso, a negação dessa revelação fez com que durante o século XX muitas pessoas concluíssem que o Deus pessoal, soberano e criador descrito na Bíblia não existe. Ou se existe, que ele é irrelevante para o mundo e para a humanidade. Essa negação da revelação divina da verdade resultou em mudanças dramáticas, que tiveram graves consequências na sociedade e no mundo. Em primeiro lugar, ela levou muitas pessoas ao desespero. Deus criou os seres humanos com a necessidade de terem um relacionamento pessoal com Ele, para conhecer o sentido e propósito supremo desta vida. A declaração de que Deus não existe ou é irrelevante provocou um vazio espiritual dentro das pessoas. Esse vazio levou ao desespero e à extinção da perspectiva de alcançar o sentido e propósito supremo desta vida. Satanás, então, ofereceu a bruxaria, o espiritismo, o satanismo, outras formas de ocultismo, a astrologia, o misticismo oriental, os conceitos da nova era, as drogas, algumas formas de música e outros substitutos demoníacos para preencher esse vazio e fazer com que as pessoas sejam influenciadas por ele. A negação dos absolutos morais. A negação da revelação divina da verdade resultou também na negação dos absolutos morais. O argumento mais usado é: se os padrões morais não foram revelados por um Deus soberano que determinou que os indivíduos são responsáveis por suas ações, então os absolutos morais tradicionalmente aceitos foram criados pela humanidade. Assim sendo, uma vez que a humanidade é a fonte desses absolutos, ela tem o direito de rejeitar, mudar ou ignorá-los. O resultado dessa racionalização falaciosa é que a sociedade acabou testemunhando uma tremenda decadência moral. Ela passou a rejeitar a ideia de que apenas as relações heterossexuais e conjugais são moralmente corretas, passando a desprezar e ameaçar cada vez mais os que defendem essa ideia. Movimentos estão surgindo em todo o mundo para redefinir legalmente o conceito de matrimônio e para forçar a sociedade a aceitar essa nova ideia, e abolir ou reestruturar a família e proteger a propagação da pornografia. O assassinato dos seres humanos parcialmente formados, aborto, já foi legalizado em muitos países. Algumas pessoas ainda insistem em dizer que não existe questão moral nenhuma envolvida no suicídio assistido, na clonagem humana e na destruição de embriões humanos em nome da pesquisa de células-tronco. O assassinato e a mentira passaram a ser aceitos como norma. Essa falência moral ameaça as próprias bases da nossa sociedade. A negação da verdade objetiva e de seus padrões. A negação da revelação divina da verdade resultou na conclusão de que não existe uma verdade objetiva que seja válida para toda a humanidade. Cada indivíduo seria capaz de determinar por si mesmo o que é a verdade. Assim sendo, aquilo que é verdade para uma pessoa não é necessariamente verdade para outra. Verdadeiro quer dizer para outra, né?
A verdade passou a ser algo subjetivo e relativo. A racionalização nos levou à conclusão de que não há padrão objetivo pelo qual uma pessoa seja capaz de avaliar se algo está certo ou errado. Agora ninguém mais pode dizer legitimamente a outra pessoa que algo que ela está fazendo é errado. Seguindo essa racionalização, nunca se deve dizer a outra pessoa que seu modo de vida é errado, mesmo que, vivendo dessa maneira, ela possa morrer prematuramente. Também não será permitido que alguém diga a um adolescente que o sexo não deve ser praticado antes do casamento. Afinal de contas, ninguém tem o direito de impor seus conceitos de certo ou errado sobre os outros. Essa negação da verdade objetiva e do padrão objetivo de certo ou errado é propagada através de uma redefinição de valores, promovida por escolas, por universidades, pela mídia, pela internet e por várias publicações, por alguns tipos de música e pela indústria do entretenimento como um todo. Algumas universidades, inclusive, já adotaram uma política que abafa qualquer expressão de que é certo ou errado por parte de seus alunos e professores. Esse tipo de atitude resulta em censura e intolerância. A negação da verdade objetiva e dos padrões objetivos de certo e errado motivaram alguns a defenderem que os pais devem ser proibidos de bater nos filhos quando estes fizerem algo que os pais acreditam ser errado. A redefinição da tolerância. Deixa eu ler aqui uma pequena descrição sobre a redefinição da tolerância. Tá certo, gente? Satanás ofereceu a bruxaria, o espiritismo e o satanismo, outras formas de ocultismo, a astrologia, o misticismo oriental e os conceitos da nova era das drogas. Tal. A gente já leu essa descrição em outro tópico. Isso tudo também resultou em um movimento que visa forçar a sociedade a aceitar um novo conceito de tolerância. A visão histórica da tolerância ensinava que as pessoas de opiniões e práticas diferentes deveriam viver juntas pacificamente. Cada indivíduo tinha o direito de acreditar que a opinião ou prática contrária à sua estava errada e podia expressar essa crença abertamente, mas não podia ameaçar, aterrorizar ou agredir fisicamente aqueles que discordavam dele. Porém, a tolerância passou por uma redefinição. Um novo conceito diz que acreditar ou expressar abertamente que uma opinião ou prática de uma pessoa ou de um grupo é errada equivale a um crime de ódio e, portanto, deve ser punido pela lei. Grupos poderosos estão pressionando o Congresso americano, por exemplo, para fazer com que esse novo conceito torne-se lei. Isso ocorrerá se for aprovado o que passou a ser conhecido como Lei Anti-Ódio. Uma vez que nos Estados Unidos já existem leis contra ameaças e prejuízos físicos causados de pessoas ou grupos de opiniões e práticas distintas. É óbvio que o objetivo desse projeto é tornar ilegal a liberdade de crença e de expressão. Se esse projeto for aprovado, os Estados Unidos passarão a ser mais um estado totalitário, comparado àqueles que adotaram a Inquisição e o comunismo. Tendências semelhantes se verificam na maior parte dos países ocidentais. Já que o mundo foi levado a acreditar que não há verdade objetiva válida para toda a humanidade e nenhum padrão objetivo que sirva para verificar se algo está certo ou errado, cada vez mais defende-se a ideia de que todos os deuses, religiões e caminhos devem ser aceitos com igualdade. Por isso, todas as tentativas de converter as pessoas de uma religião para outra devem ser impedidas
e as afirmações de que existe apenas um Deus verdadeiro ou uma religião verdadeira e o único caminho para o céu são consideradas formas visíveis de preconceito. O pluralismo religioso está se tornando-se lugar comum hoje em dia. Se não há nenhum padrão objetivo para determinar o certo e o errado, então qual base uma sociedade ou um indivíduo pode usar para concluir que matar é errado? E isso inclui os assassinatos praticados por médicos que fazem abortos, os massacres provocados por psicopatas em escolas ou em lugares públicos, pois talvez alguns desses atos violentos sejam resultantes do fato de seus autores terem concluído que, se não existe um padrão objetivo para determinar o que é certo e o que é errado, para eles é correto assassinar. Se essa espécie de lei anti-ódio for aprovada, ela terá consequências drásticas. As pessoas que virem esse tipo de lei sendo posta em prática acreditarão que esse é o caminho correto. Mas durante as campanhas eleitorais e nas sessões legislativas, os políticos poderão fazer acusações uns aos outros ou dizer que as ações dos seus oponentes são erradas? Acho que não, né? O desejo de unidade. A negação da revelação divina da verdade gerou uma crescente convicção de que o objetivo da humanidade deve ser a unidade. O Manifesto Humanista 2 diz, o Manifesto Humanista 2 diz, não temos evidências suficientes para acreditar na existência do sobrenatural. Trata-se de algo insignificante ou irrelevante para a questão da sobrevivência. Olha o que o Manifesto Humanista 2 diz. Eu vou repetir para você ver como o negócio é do diabo mesmo. Não temos evidências suficientes para acreditar na existência do sobrenatural, no caso de Deus. Trata-se de algo insignificante ou irrelevante para a questão da sobrevivência e satisfação da raça humana. Por sermos não teístas, partimos dos seres humanos, não de Deus, da natureza, não de alguma deidade. O argumento prossegue. Olha o próximo argumento deles. Você vê como são as coisas. Não somos capazes de descobrir propósito ou providência divina para a espécie humana. Os humanos são responsáveis pelo que somos hoje e pelo que viemos a ser. Nenhuma deidade irá nos salvar. Devemos salvar nós mesmos. Você vê como o mundo está perdido hoje em dia, né, minha gente? À luz do pensamento de que a salvação da destruição total depende da própria humanidade, o manifesto continua. Olha o que esse manifesto está dizendo aí, continuando, né? Repudiamos a divisão da humanidade por razões nacionalistas. Alcançamos um ponto da história da humanidade onde a melhor opção é transcender os limites da soberania nacional e andar em direção à edificação de uma comunidade mundial no qual todos os setores da família humana poderão participar. Por isso, aguardamos pelo desenvolvimento de um sistema de lei e uma ordem mundial baseada em um governo federal transnacional. Finalmente, o documento declara: o compromisso com toda a humanidade é o maior compromisso de que somos capazes. Tem um ponto. Ele transcende as fidelidades parciais à Igreja, ao Estado e aos partidos políticos, a classes ou raças, na conquista de uma visão mais ampla da potencialidade humana. Que desafio maior há para a humanidade do que cada pessoa tornar-se no ideal, como também na prática, um cidadão de uma comunidade mundial. A existência de instituições internacionais como a Corte Internacional de Justiça e as Nações Unidas, em meio de transportes rápidos, a comunicação instantânea e a internacionalização crescente da economia,
fazem com que a formação de uma comunidade mundial unificada pareça ser possível. O tremendo aumento da violência, incluindo uma ameaça do terrorismo que paira sobre todo o mundo, pode levar a civilização a um governo mundial unificado em nome da sobrevivência. Eu vou repetir a última frase, tá certo? Pode levar a civilização a um governo mundial unificado em nome da sobrevivência, certo? A deificação da humanidade, né? Mais um tópico aqui do estudo. A negação da revelação divina da verdade criou uma tendência a deificar-se a humanidade. Thomas Aitken, um dos teólogos protestantes do movimento Deus está morto, na década de 60, alegava que, uma vez que a humanidade negou a existência de um Deus pessoal, ela deve alcançar sua autotranscendência como raça, algo que ele chamava de deificação do homem. O erudito católico Pierre Teilhard, de Chardin, ensinava que o Deus que deve ser adorado é aquele que resultará da evolução da raça humana. Com tais mudanças iniciadas com a negação da revelação divina, Satanás está seduzindo o mundo para que caminhe em direção à unificação da humanidade. Ela ocorrerá quando todos estiverem sob um governo mundial único, que condicionará o planeta a aceitar seu líder político máximo, o anticristo, o qual terá poderes únicos e alegará ser o próprio Deus. Harold Chambers. Bem, terminou, gente. Aqui termina mais um estudo, dessa vez sobre a estratégia mundial de Satanás, né? Vocês viram aí o versículo, vocês viram aí como o Satanás ele conduz, né, as coisas, como ele faz para colocar o seu plano em ação, vamos dizer assim, porque ele quer fazer o que? Um governo unificado, né? Satanás, nós vimos aí no estudo que Satanás ele quer fazer um governo unificado, um governo que tenha um político supremo, no caso um governante mundial, né? Nesse caso, e vai chegar um momento, né? Um momento da história que as pessoas vão adotar esse político supremo, né? Por uma questão de sobrevivência, né? Bem, minha gente, então terminou o estudo aqui, né? Mais um estudo aqui na GBT Gospel. Deus abençoe o seu lado. Aqui já agradeço a sua audiência, o seu carinho. Já agradeço a todas as pessoas que já se inscreveram no nosso canal. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você. E também, para quem quiser se inscrever no nosso canal, sinta-se à vontade. Para você que quiser clicar em gostei nesse vídeo, né, para a divulgação da palavra de Deus, clique em gostei, que Deus vai abençoar a sua vida. Para a divulgação da palavra de Deus, né, que muita gente divulga uma coisa e outra, mas o que é legal é a divulgação da palavra de Deus, para que Deus venha não só impactar a sua vida, mas que Deus venha impactar várias vidas através desse estudo, tá certo? Então, minha gente, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Sim, antes que eu esqueça, o link para o nosso app oficial, né, para o nosso aplicativo oficial, vai estar na descrição deste vídeo, tá certo? E também o link para o nosso Facebook, né, para a página oficial da GBL TV Gospel no Facebook, vai estar no link na descrição deste vídeo também, tá certo? O link para o nosso portal de notícias, para o nosso site oficial, né, o portal de notícias, que é o nosso blog oficial, né? Eu chamo de portal de notícias. Vai estar aqui na descrição, né, o link do portal de notícias, e o link do site oficial também vai estar. E também o link do nosso Twitter, para você seguir o nosso Twitter e acompanhar as próximas temáticas, tá certo? Então, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Então, aqui a gente se despede.
Eu sou o irmão Cristo, irmão Bruno. E até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma temática aqui no nosso canal. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel. Bem, neste momento, claramente, quem nos fala é o seu irmão Cristo, irmão Bruno, em mais uma temática, né? Teve a primeira temática do canal na semana passada e esta semana também vai ter a nossa temática da semana. Bem, sem maiores delongas, a temática, gente, dessa semana é uma temática que aborda dois lados muito diferentes.